Tudo bem com você? Tudo bem com você que me segue no Instagram, no YouTube, nas redes sociais? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Pode Isso, Jacir. E hoje, como sempre, é a nossa proposta, trazer assuntos do dia de família. E vocês têm me perguntado muito com relação a inventário, questões de como funciona, no cartório, as custas, documentação, o que pode e o que não pode. E eu fui buscar alguém que conhece muito dessa área, trabalha há muitos anos já com cartório, que é minha querida Juliana. Obrigado por estar aqui. Pessoal, só para dizer para vocês, a vida de quem faz podcast não é fácil, porque você encontrar e agendar, achar um horário em pessoas como a Juliana e como os outros que eu já conversei, é muito difícil. Eu estou conversando com ela já há meses ali, Juliana, preciso conversar com você, o pessoal tem mandado questionamento e tal. E por que também eu pedi que a Juliana pudesse vir fazer um podcast comigo? Porque eu resido aqui em Curitiba, atendo o Brasil inteiro, mas a maioria dos trabalhos que eu faço em cartório, inventário, divórcio, tipo de coisa, eu levo para a Juliana no cartório que ela trabalha. Então, em inúmeras vezes, não foi uma, foi outra, a Juliana salvou a minha vida de uma dúvida que eu tinha, de entender como é que estava a jurisprudência atualizada. Já tive discussões com ela que eu não concordava com a opinião dela, e eu falei, olha, doutor, mas é assim, assim, assado. Então, a Juliana é uma pessoa que me ajuda muito, e eu tenho certeza que vai ajudar você a esclarecer várias dúvidas, né? Porque o que acontece? Quando a gente começou a falar de inventário, você começou a mandar alguns questionamentos. Falei, gente, preciso buscar a Juliana. E hoje, infelizmente, estou com ela aqui. Juliana, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ter sido generosa comigo em aceitar o nosso convite, que não foi fácil, já digo de passagem. Que ela falou assim, não, eu não vou conseguir falar. Eu falei, consegue. No cartório você faz tudo, como é que você não consegue? Então, Juliana, novamente, muito obrigado por estar aqui. E eu quero que você se apresente para o pessoal que não te conhece. Quem que é a Juliana, que eu conheço do cartório já há um bom tempo, mas só precisa te conhecer. Fala para essa câmera quem que é a Juliana. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana Padilha de Campos. Eu trabalho no 9º Tabelionato de Notas aqui de Curitiba. Já tem um tempinho, né? Quase 20 anos aí já de casa. E é um prazer enorme estar aqui hoje com o Dr. Jacir para poder esclarecer, né, algumas dúvidas que vocês tenham relacionadas a inventário, a procedimento, prazo. Então, com certeza vai ser muito proveitoso esse nosso bate-papo. Juliana, você sabe que quando eu fui conversar com o pessoal, né, que a gente, os clientes, muitas dúvidas e tal, falei, pessoal, eu vou fazer um podcast de inventário. Eles mandaram uma enxurrada de perguntas, um monte de questão. Falei, pessoal, eu vou selecionar algumas e vou estar trazendo para a Juliana. E se você tem alguma pergunta no meio do caminho, ou que depois de você ter visto ou ouvido esse podcast, que vai ficar tanto no YouTube quanto no Spotify e também nas minhas mídias sociais, que eu já sei Carvalho ADV, manda questionamento, manda pergunta, manda lá. Né? Juliana, aproveitando, qual que é o teu. Como é que o pessoal te acha? Só para a gente poder já colocar aqui, para quem tiver dúvidas ou quer saber um pouco mais, tanto pessoas que vão fazer, pessoas civis que querem fazer alguma coisa de inventário, quanto os profissionais da advocacia, como os advogados ou pessoas relacionadas à área do direito, que precisam de uma pessoa que tem muito conhecimento para poder resolver o inventário ou buscar alguma documentação. Como é que eles se acham? Então, atualmente, recentemente, inclusive, eu criei uma conta no Instagram. Então, é ju.p.campos. E também, para o pessoal que quiser tirar alguma dúvida, enfim, se quiser ligar diretamente lá no cartório, também podem ficar à vontade. Então, é juliana.p. Campos. Pessoal, segue essa mulher. Ela tem muita dica interessante, muito material interessante com relação a cartório. Para você que é advogado e quer conhecer mais da área, ou quer ingressar nessa área de inventário, às vezes testamento, divórcio, coisas relacionadas a cartório, segue ela que ela tem muito material interessante lá. Tá bom? Juliana, então vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, muito comuns ali, e às vezes até algumas dúvidas que eu tenho, mas vamos começar assim. Alguém que quer começar, olha, eu preciso fazer um inventário. Certo. Vamos separar em fases. Qual que seriam as fases do inventário? Como é que começa? Bom, inicialmente, né, é indicado que as partes procurem um advogado assistente, né? Após que eles reúnam toda a documentação, juntamente com a assistência do advogado,
E a partir disso, eles já podem escolher um cartório, né, de confiança, de preferência, para poder levar essa documentação. Então, aqui a gente está falando de inventários extrajudiciais, não aquele que existe algum litígio ou que existe algum filho menor, né, que precise se fazer na via judicial. Então, levando para o cartório, né, o escrevente vai orientar vocês para que, eh, com a documentação em mãos, a gente possa traçar o plano de partilha, atribuir valor aos bens. Após isso, a gente já parte para as questões de levantamento de certidões. Então, precisa saber certinho eh, se as certidões estão positivas, se há dívidas, né, quais são os bens desse espólio. Por fim, daí, relacionado ao pagamento dos impostos, né? Então a gente vai ver certinho aonde estão localizados esses bens para poder recolher o imposto ITCMD. E depois disso já podem assinar a escritura e por fim levar para o registro de imóveis caso, né, tenha algum imóvel para partilhar. Nossa, essa frase, essa fala dela, assim, foi tão tranquila, né? É tão interessante que eu converso com ela, porque ela fala assim, ah, faz tal coisa, mas no dia a dia, gente, essa documentação que ela tá falando dá um trabalho desgraçado. Tá. É, uma coisa que você falou que é interessante, assim, claro, porque o pessoal pergunta, né, ou me liga tal. É muito engraçado que o cliente te liga, ele fala assim, ah, eu preciso fazer um divórcio no cartório. Quanto custa? E eu vou olha, eu preciso entender teu caso, ver, explicar algumas questões, né? Porque, por exemplo, vamos falar de divórcio, né? Que não é o ponto, mas só para trazer. Você fala, olha, tem bens a partilhar, tem filhos menores, a tua ex-esposa está grávida. Então, por quê? Se havendo situações dessas, você não pode fazer em cartório. Sim. Quando é inventário, que é documentação, é muito pior. Então, o primeiro caminho que você vai fazer o inventário é procurar um profissional da área do direito de família, que seja especialista, e que você tenha uma confiança, porque você vai envolver custos, e muitas vezes esses custos não são pequenos, né? Questão de documentação, ir atrás de documentação, isso é muito difícil. E principalmente, que é o meu caso, posso falar para vocês, e que eu conto muito com a ajuda da Juliana e do cartório que ela trabalha, que é o nono tabelionato, né, Juliana? Isso. Eles sempre são muito solícitos ali de atender, em esclarecer dúvidas, em você poder. E são muito acessíveis para você conversar. Né? Então, isso ajuda muita gente profissional para poder discutir. Mas já aconteceu uma situação, Juliana, assim, ó, do advogado mandar uma minuta. Então, o que que é a minuta, né? Vamos explicar assim. É quando você faz toda ali quem são os herdeiros, como é que você vai dar a partilha, como é que cada um vai ficar com cada porcentagem do patrimônio ou dos patrimônios. Mas já aconteceu alguma vez assim do advogado olha, manda para você um documento e fala: "Doutor, esse documento aqui ele não está condizente ou não está dentro das normas ou normativas ou leis, para se fazer a documentação". Já aconteceu isso contigo? Acontece, né? Então a gente sabe que inventário é uma área muito extensa, né, de conhecimento. Então, às vezes, até um advogado defende uma tese que nós, né, temos que fazer toda uma análise, verificar se aquilo está dentro da própria lei, está dentro da jurisprudência, né, se tem alguma doutrina falando sobre aquilo. Então, é muito comum. E se o advogado realmente precisa desse auxílio, nós estamos inteiramente à disposição para ajudar vocês. Mas ele tem que essa minuta, logicamente, como você falou, que vocês vão olhar, né, e entender, ela tem que estar conforme as leis normativas e normas da lei do estado. Exatamente. Então, se no final da minha análise, eu verificar que aquilo não é possível, infelizmente, né, a gente vai passar esse posicionamento para o advogado e para o cliente, e ou ele vai ter que procurar outra forma para fazer, que esteja dentro da norma, dentro da lei, ou então seguir daí pela via judicial. Mas isso é uma regra, não tem como ser diferente disso, claro. Não tem. Tá, uma pergunta, uma questão que você falou ali. Das custas do cartório. E uma pergunta muito comum dos clientes: "Ah, mas essa custa, mas dá se mudar de cartório, muda essas custas?" Então, é muito comum essa pergunta, inclusive. Então, assim, no Paraná, né, no estado do Paraná, que é aqui a nossa localização, é tabelado, né? Então, na verdade, é tabelado em todos os estados. Cada estado possui a sua tabela, então não tem como ser diferente. Então, se você for lá no nono tabelionato, e se for em qualquer outro cartório do Paraná, tem que ser o mesmo custo. Claro que pode ser que o que mude seja o valor das certidões, né? Porque ó, em alguns inventários tem muito mais bens ou uma quantidade maior de herdeiros, então o cliente vai acabar gastando mais dinheiro ali.
Em relação às custas, é sempre tabelado dentro do estado. Dentro do estado. E outra pergunta muito comum: pode parcelar? Pode parcelar, então é ideal que a parte verifique com, né, o cartório que ele vai fazer esse inventário. É possível parcelar, em alguns cartórios já tem essa prática de parcelamento no cartão de crédito. Inclusive o imposto depois, né, na hora que for fazer o imposto ITCMD também é possível parcelar aqui no estado do Paraná. Se eu não me engano, até 20 vezes. Tem um valor mínimo de parcela, é super fácil de fazer esse parcelamento via sistema, então faz a declaração de ITCMD, já faz a solicitação logo em seguida do parcelamento. Então, hoje em dia, com a informatização, tá bem fácil e é possível parcelar sim. Tá, mas vamos fazer uma pergunta interessante que até você é bom você saber que quer fazer inventário, ou você que é um profissional da área que quer ingressar ou tem alguma dúvida sobre isso. O fato dele parcelar, ele já sai com a documentação pronta, tá tudo pronto aqui, e o parcelamento vai continuar, e daqui a pouco eu não paguei. Como é que fica essa situação? Essa documentação ela só finaliza ao final do parcelamento ou é entregue tudo anteriormente para ele? Muito importante, muito pertinente essa sua pergunta. O inventário em si, né, a lavratura da escritura de inventário, ela vai finalizar mesmo com o parcelamento em andamento. Então, normalmente, quando se parcela lá no estado do Paraná, a primeira ele já gera um tempo menor para vencimento, o cliente vai pagar a primeira e as outras, normalmente, em 30 dias. Então, se a documentação está toda pronta, mas o ITCMD está parcelado, não tem problema nenhum. Vamos lavrar a escritura. A única coisa que a gente tem que deixar esclarecido para a parte é que, em relação ao registro de imóveis aqui no Paraná, ele não vai conseguir registrar, né? Então, ele vai ter que esperar finalizar o parcelamento para daí registrar o imóvel na matrícula do registro de imóveis. Tá, outra pergunta que agora me veio à cabeça, se eu fosse uma pessoa que estivesse te ouvindo. Esse parcelamento, ele faz com o Estado, não com o cartório. Exato, com o Estado. Então, o parcelamento é feito todo com o Estado, direto no site ou diretamente na unidade da Fazenda Estadual. E se ele deixar de pagar, o que que acontece? Ele vai para a dívida ativa, né? Aquele inventário provavelmente vai ficar eh, pendente, pode ser que fique pendente alguma regularização futura de imóvel em si. E como o imposto é gerado no CPF dos herdeiros, né? Esse herdeiro que deixou de pagar vai ficar em dívida ativa com o Estado. Perfeito. Pessoal, presta muita atenção nisso, hein? Porque, vou fazer, depois eu vejo o que que dá. Não existe essa. Lembra uma coisa: o Estado nunca perde. O Estado, não. Não, o Estado, ele vai cobrar a parte dele. Pessoal, eu tô aqui conversando com a Juliana, trabalha em cartório há muitos anos, conhece muito dessa área. Tô aqui falando para você no YouTube, no Spotify, no meu Instagram, Jaci Carvalho ADV. Se você tem alguma dúvida, manda uma pergunta pra gente, que eu tô aqui, que essa pessoa conhece muito. Vamos aproveitar o conhecimento dela. Juliana, só para poder o pessoal que está assistindo você agora e acabou de entrar no Instagram, aqui no nosso podcast. Qual que é o teu Instagram mesmo? ju.p.campos. Esse é o contato para poder falar contigo sobre dúvidas e questionamentos. Exato. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal, anota aí, não esquece dela não. Uma questão muito importante, né? Porque quando você envolve um inventário, logicamente você perdeu alguém muito conhecido, um parente, irmão, um parente muito próximo ali que faz muita diferença na sua vida e você está machucado, está com uma dificuldade. Só que às vezes essa pessoa ela tem patrimônio e você nem sabe o que ela tem, porque você não está seguindo a vida dela. E vamos dizer que a pessoa fala assim: olha, eu sei que ele tem uma casa em tal lugar, mas eu sei que tem outros patrimônios, outros bens, imóvel, carro, coisa e tal. Só que eu não sei aonde que tá. Não faço ideia onde que tá. É, a pergunta é assim, tanto do profissional, você é advogado, quanto a pessoa que quer atrás, vocês conseguem fazer essa busca de onde está o patrimônio, valores? Consegue fazer isso? Olha, normalmente nós não fazemos a busca diretamente, mas a gente vai dar toda a assistência, todo o apoio para esse cliente para indicar para ele ali onde que ele vai tirar a matrícula atualizada, né? Onde que eu posso fazer busca de bens imóveis em nome do falecido. Então, basta acessar lá o site do Registradores, hoje está tudo muito informatizado, então tá fácil. Se precisar, de repente, atualizar um registro civil. Hoje, então, no Paraná, nós temos também um site específico, que é o registrocivil.org.br, que também facilita a vida do cliente, para ele poder tirar essa certidão de forma online. Também, digamos que ele queira procurar
contas bancárias, né? Que normalmente o pessoal não sabe se deixou dinheiro em conta, se deixou conta aberta, que está gerando, às vezes, até uma dívida. É possível ir no Banco Central, por exemplo, fazer uma busca pelo CPF do Decujos. Então, a gente vai, com certeza, dar toda a assistência e todo o suporte para esse cliente conseguir fazer a localização desses bens e para a gente poder dar andamento na escritura. Legal, bom saber. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que vocês, no teu caso, ou no caso do cartório ali, ele vai indicar os meios para se fazer isso. Exato. Mas vamos dar um exemplo. Pessoal, deixa eu me ajeitar aqui, porque o Thiago, o rapaz que cuida aqui do meu podcast, que cuida desse material, ele comprou essas poltronas novas. Ele tá chique, né? Só que eu sou baixinho, sabe? O baixinho, eu tô quase com o pé balançando aqui, sabe, Thiago? Obrigado mesmo. Só para lembrar você. Thiago, bom, pessoal, outra coisa também, você que quer fazer seu podcast, que você quer fazer o seu trabalho, começar a desenvolver suas mídias sociais, procure o Thiago, vai estar também aqui no meu podcast, nas minhas mídias, o contato dele, porque, digo para você, faz muita diferença para você, profissional, que quer desenvolver o teu trabalho, tá? Procure um bom profissional como o Thiagão, que é uma pessoa gente boa, tá? E o estúdio dele aqui é maravilhoso, só você tem que acertar o horário, porque aqui também não é fácil, não. Tem muita gente que procura ele. Vou te fazer uma pergunta. Tá. Então você falou que o cartório em si indica locais para você fazer isso. Exato. Mas existe um profissional que fala: eu não quero ter que ligar para todo mundo e ver, porque não tem, o advogado também ele não tem tempo, e às vezes o cliente não tem tempo, e ele quer resolver isso meio rápido. Existe um profissional que faça toda essa busca, que faça todo esse trabalho? Existe, né? A gente sabe que em Curitiba é uma cidade, né, bem comercial. Então, existem pessoas especializadas ou empresas especializadas que podem fazer essa busca também, faz uma busca completa de certidões. Inclusive, pode fazer a guia de TCMD, né, caso a parte queira contratar, fazer o registro de imóveis depois. Então, nós, claro, temos conhecimento de alguns clientes que já trabalham com esse tipo de empresa. E caso o cliente queira, a gente também pode passar o contato, né, sem compromisso nenhum. E podemos orientá-lo nesse sentido. Pessoal, você que está me seguindo, tá me ouvindo, está ouvindo aqui a Juliana, nosso podcast, Pode Isso, Jacir, eu vou deixar aqui na minha descrição contatos de alguns profissionais que fazem esse trabalho. Tá? É muito importante que a gente, para você que quer fazer isso, e eu falo para vocês, é uma coisa chamada preciosa para nós, que é tempo. Então, claro, existe um custo? Com certeza. Só que é muito mais vantajoso você ter esse profissional que vai atrás, que vai buscar, que vai ver quando, hora ou onde está esse patrimônio. Porque se você não fizer trazer todo o patrimônio da pessoa, você não consegue mexer o inventário. E esse profissional vai te ajudar muito. Né? Até uma coisa que você comentou que é bem interessante, esse mesmo profissional que faz essas buscas e traz todo esse relatório, ele também emite a guia do TCMD. Exato. Pessoal, só para quem é profissional da área, que vai trabalhar com isso, essa guia do TCMD é um problema. Porque, primeiro, ela não pode ser errada, não pode ela tem que estar perfeita. E o sistema não é fácil de mexer. Então, esse profissional também vai resolver essa questão, né? Vai sim, com certeza. Então, como o doutor falou, não é um procedimento tão fácil, né? Embora o acesso ali seja por meio do Nota Paraná ou por meio de um cadastro, não é tão fácil de preencher esse tipo de declaração. E com certeza, tendo um profissional habilitado para isso, fica mais confiante, né? Então, a chance de dar erro depois é muito menor. Não, isso é muito importante, gente, porque é só quem está mexendo no dia a dia com documentação. E, claro, se já foi para o cartório, é que existe um acordo. Sim. Existe as partes ali, os envolvidos, acordaram. Mas você quer ver, é só dar um probleminha, só dar uma divergência ou um valor que você não concorda para a coisa começar a desandar. É muito complicado em alguns aspectos, alguns inventários que você faz, algum trabalho com o cartório. Por isso que esses profissionais, como a Juliana, como esse profissional que vai em busca dessa documentação, é muito importante esse profissional. Claro, eu volto a falar, tem um custo, mas você não sabe a vantagem que é e a tranquilidade que você consegue sobre isso, né, Juliana? Exato, doutora. Inclusive, até é bom a gente pontuar, porque por vezes tem bens comuns, tem bens particulares, né? Tem que, ora cadastra meeiro, ora não cadastra meeiro. Então, tem herdeiro por representação. Então,
de fato, é um pouco burocrático e é bom que se tenha mesmo uma pessoa especializada para que gere menos erro possível, inclusive na hora de registrar esse bem, na hora da fazenda vir fazer algum tipo de cobrança, né? Até o próprio cartório ali, ele vai orientar a parte na hora de fazer o inventário em relação a valores, né? Então, é uma pergunta comum também. Ah, qual é o valor que eu devo atribuir para o imóvel? Qual é o valor que eu devo utilizar para esses bens? Então, tudo isso está relacionado diretamente também com o ITCMD, porque o cartório ele atua como um fiscalizador, né, dessa declaração, da guia em si, dos valores corretos que devem ser recolhidos. Então, em relação aos valores, né, aproveitando o gancho, aqui no Paraná, o Estado ele pede para que se atribua um valor de mercado para os bens. Então, o mínimo que ele aceita é o valor venal, né, que normalmente o venal a gente encontra lá no carnê de IPTU, é aquele valor que vem para fins de cobrança de IPVA quando é veículo. Então, toda essa parte de valores, o cartório, juntamente com esse profissional, vai conseguir dar mais segurança para vocês. Não, e é muito interessante o teu comentário, porque uma pergunta muito comum, a quanto que eu vou gastar? Né? E às vezes a gente não sabe o custo do imóvel, como é que está o imóvel. Porque outra coisa interessante também, que não é só a questão da busca da documentação do patrimônio, mas também saber se aquele falecido, a pessoa que deixou o patrimônio, se ela tem dívidas, no sentido de dívida estadual, municipal, dívidas trabalhistas, né? Que essa também é uma busca necessária que o cartório ou esse profissional que a gente está comentando tem que fazer. E tem que estar junto com o teu advogado para ele poder trazer essa questão. Porque se tiver dívidas para o Estado, como eu comentei, não consegue fazer também o inventário, certo? Então, recentemente, o Estado do Paraná teve uma alteração no Código de Normas e hoje é possível, sim, fazer o inventário e concluir, ainda que o espólio tenha certidões positivas. Então, normalmente, se a certidão está Positiva no sentido que positiva, você está que ele está devendo. exato. Se está positiva é porque existe algum débito, né? Então, seja com a Receita Estadual, Receita Federal, ou ainda com o fisco municipal, é possível sim a gente finalizar o inventário. Daí, claro que é feito toda uma orientação em relação a isso para as partes, porque os herdeiros eles respondem, né? Tanto pelos bens quanto pelas dívidas que o espólio venha a ter. Então, é possível a finalização com essa ressalva aí de certidões positivas. E é importante dizer que isso é no estado do Paraná. Não são todos os estados que vão ter essa brecha. Daí vai ter que analisar o código de normas de cada um. Trazendo esse gancho que você comentou no estado do Paraná, vamos trazer uma questão aqui, um exemplo, se você pode nos ajudar, que essa pessoa, os herdeiros dessa pessoa moram em Paraná. Só que ele tem patrimônio no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, distribuído pelo Brasil. É, para fazer esse inventário, e por essas pessoas morarem aqui e vão receber esse patrimônio, eles podem fazer tudo aqui no Paraná, juntar essa documentação e trazer para cá, ou tem que ser aonde é o estado da propriedade, onde que está o imóvel, o bem, tal. Então, nesse sentido, a própria Resolução 35 do CNJ, ela diz que é livre a escolha do tabelião pelas partes. Então, ainda que tenham bem só no estado do Paraná ou que as partes não residam aqui, eles podem sim fazer um inventário aqui no nosso estado. E, claro, vai ter algumas regras só relacionadas a impostos, né? Inclusive o ITCMD, seja sobre bens móveis ou quando há imóveis, daí obrigatoriamente tem que se recolher no estado de localização do imóvel. E hoje também, aproveitando o gancho, é importante a gente ressaltar que com essa informatização desses temas, ficou muito fácil fazer o inventário em outro estado, ainda que a parte esteja viajando, esteja fora do país. Por quê? Porque hoje a gente conta com a ajuda do e-notariado. Então, através dessa plataforma, é possível que o cartório faça o inventário e que a assinatura das partes seja por meio de certificado digital. Então, ficou Ah, muito bem fácil. interessante. Isso é verdade, pessoal. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Pra gente faz inventário, às vezes os herdeiros estão espalhados onde que seja no mundo, né, no Brasil, e logicamente não teriam a possibilidade de vir para o local do cartório para fazer assinaturas. O que você falou é bem importante, que agiliza muito o trabalho, por exemplo, lá no escritório, né, do Jacir Carvalho de Advocacia, nós fazemos divórcios, a área de família no Brasil inteiro. Eu tenho clientes no Brasil todo, então a tecnologia nos ajuda muito nessa questão, né?
de poder falar e coletar assinaturas e documentação para o Brasil inteiro, né? Nós lá temos processo desde de Manaus até no Rio Grande do Sul, né? E eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com o cartório que a Juliana atua, porque, como eu falei, o nono tabelionato é muito, na minha opinião, eles são muito acessíveis de conversar, de atender. Eu já tive más experiências de precisar falar com o cartório ou até por e-mail e não ter resposta nenhuma e você ficar tentando, e é muito difícil, porque essa linha, né, essa questão do cartório e o profissional que é o advogado é muito importante, né, Juliana? Com certeza. Porque se você não tem isso, a gente que está no dia a dia do direito, que tem médico que sabe que é extremamente desgastante, é cansativo, não é fácil, então a gente precisa muito desse trabalho de vocês, dessa proximidade. Então, é possível sim, não importa onde esteja. E uma pergunta: isso tanto para bens imóveis, ou seja, patrimônio, imóveis ali e tal, carros e contas bancárias. Exato. A única coisa que a gente vai ter que sempre analisar é a localização desse imóvel e também o domicílio das partes, porque existe uma questão territorial, então eles pensaram nisso quando foi feito o provimento e nós precisamos analisar. Então, qual que é a regra principal? Para fazer a escritura aqui no estado do Paraná ou aqui na comarca de Curitiba, vamos restringir um pouquinho. Então, para fazer em Curitiba, é necessário que ou um dos herdeiros, né, ou dos adquirentes ali, seja a viúva, o próprio herdeiro, o herdeiro testamentário, enfim, um deles precisa ter domicílio em Curitiba, domicílio comprovado, Ah, isso é ou o interessante. imóvel precisa estar localizado em Curitiba. Ok. Então, se eu tenho só o inventário de bens móveis, que é carro, dinheiro, enfim, é, o único critério que eu vou poder utilizar vai ser o domicílio das partes. Porque daí não tem Ok. imóvel, eu não vou conseguir seguir esse critério. Tá. Curitiba, cidade ou Curitiba, região metropolitana? Curitiba comarca, cidade de Curitiba. Certo. Ah, moro em Colombo, São José? Não. Vai ter que ser feito, ou então faz São José, coisa e tal. Existe uma brecha nesse sentido em questão de estado, que é quando o imóvel está localizado naquela unidade de federação e as partes, né, o domicílio das partes também é no mesmo estado de federação. Quando ambos são no mesmo estado, aí sim a parte pode escolher qualquer cartório do estado para fazer o inventário. Isso é bem importante, hein, pessoal? Isso é bem importante também, É. tá? Que faz uma diferença grande. Eu tenho uma pergunta aqui que tá aqui na minha cabeça, mas vou fazer uma outra primeira relacionada às partes que você comentou. Só lembrando você que está nos ouvindo no Spotify ou nos vendo no YouTube, meu Instagram é Jaci Carvalho ADV, trabalho com direito de família e sempre trago temas relacionados à questão de inventário, guarda, pensão, alimentos, divórcio. E hoje eu estou conversando aqui com a Juliana, uma que trabalha em cartório há muitos anos e tem muita experiência na busca de documentação, no trabalho do cartório, informações sobre inventário, divórcio, testamento. E, pessoal, para te achar onde que é mesmo, Juliana? Instagram é ju.p.campos. Pessoal, segue ela lá. Tá, vamos falar sobre as partes agora. Você comentou que, bom, a gente falando sobre partes, teoricamente a gente já pensa pessoas adultas, casadas ou viúvas, coisa e tal. Mas se tiver uma criança menor nessa história, e é um herdeiro, Bom, para fazer inventário de forma extrajudicial, né, um dos critérios é que todas as partes sejam maiores e capazes. Então, se eu tenho uma criança, né, um menor de 16 anos não emancipado, infelizmente, nós não conseguiremos seguir esse inventário pela via extrajudicial. Então, existe, inclusive, a possibilidade de, se o menor tiver 16 anos completos, é possível que, se ele for emancipado, podemos seguir com o inventário via extra. Agora, se alguém for incapaz ou se houverem herdeiros só menores de 16 anos, tem que seguir pela via não judicial. emancipados Não depois dos 16. emancipados. Isso é muito Exato. importante também, pessoal. Ah, eu 17 quero fazer. Não. Tem Não dá. emancipado? Não. Então você não se manda ainda. Exato. Então vai ter via judicial. Tá, isso é bem interessante também, porque aparecem alguns casos assim. Nós estamos falando aqui de imposto, né? Falamos de TCMD, tal, tal, tal. Hoje, quanto que é o TCMD no Brasil? No Paraná? Desculpa. Então, no estado do Paraná, a alíquota hoje ela é fixa, em 4%. E é importante a gente dizer que esses 4% eles são calculados sobre a porção que pertence ao de cujos, né? Então, se ele tem, por exemplo, uma viúva meira, né, sobre a meação dela não é tributado ITCMD.
Então, se a gente está falando de inventário, É de quem só imposto, recebe o patrimônio. exatamente. Quem recebe o patrimônio é que vai pagar esse imposto, que nesse caso, havendo meação, são os herdeiros, né? Agora, se ele só deixou bens particulares, não existe meação. Então, nesse caso, vai se calcular 4% sobre todo o patrimônio inventariado. Tá, legal. Deixa eu pensar aqui nessa cadeira nova do Thiago, no estúdio dele, que agora ele tá mudando. Tá ganhando dinheiro, né? Tá ganhando dinheiro, então tá começando a gastar. É que você não consegue ver, mas tem uma namoradeira aqui na minha frente que isso deve ser um salário de um advogado, pelo menos, né? De tão caro que foi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo. Hoje, se eu fosse falar assim, ó, tá. Então, a gente falou das fases ali no comecinho, falou das fases do inventário. Primeiro, você contratar um advogado da sua confiança, que possa, de preferência, especialidade de família. Se você está em Curitiba, procurar o Nuno Tabelionato, que vai ser atendido aqui pela equipe da Adriana e o pessoal do Thomas, que é o Tabelião, né? O pessoal maravilhosa também. Thomas, um abraço. Sabe que a gente tem que fazer ainda um podcast junto aqui, você está me devendo. Eu sei que você está viajando, mas quando você voltar, vamos conversar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, Juliana, a gente está falando aqui sobre o inventário que você comentou, muito detalhe. Mas vamos dizer que eu sou uma pessoa que estou para receber o inventário, receber patrimônio, mas eu não quero. Ah, não quero me incomodar. Não tenho interesse nesse patrimônio ou na parte do veículo, eu não quero saber. E só que eu quero renunciar. Se eu tiver que renunciar, eu tenho que pagar alguma coisa? Qual que é o procedimento de alguém que quer renunciar ao inventário? E outra pergunta eu vou te indicar. E se eu quero doar? Olha, eu tenho aqui, eu quero doar para alguém antes de morrer. Responda essas duas questões para a gente olhando na tela da verdade. Então vamos lá. Então, de fato, sim, é possível renunciar à herança, né? E hoje a gente tem duas formas de renunciar. Então, inclusive eu gosto de diferenciar elas com nomenclaturas distintas. Mas a renúncia hoje a gente sabe que ela pode ser de forma abdicativa ou translativa. Então, qual que é a diferença, né? Quando ela é abdicativa, essa herança que eu tô renunciando, ela vai voltar para o monte mor e vai ser subdividida para aqueles herdeiros que restaram. Agora, se é uma renúncia translativa, que daí a gente chama de cessão de direitos, aí sim eu vou poder indicar para quem que eu quero doar ou para quem que eu quero vender, de repente, esse meu quinhão, essa parte da herança que eu possuo. Então, vamos supor que, dentro do mesmo inventário, a viúva já quer antecipar, né, e já quer doar para os filhos a parte que lhe pertence ali da meação. É possível. Então, é possível que ela faça uma cessão de direitos de meação, ou, se ela preferir, de repente, concluir o inventário e depois fazer uma doação, reservar usufruto, tudo isso é possível. Claro que a gente vai fazer toda uma orientação em relação ao ITCMD, porque toda transmissão vai existir uma tributação, seja ela ITCMD, quando se tratar de ato gratuito, ou mesmo ITBI, né, quando tiver imóveis e ela quiser ceder de forma onerosa. Mas é possível. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio aqui. Vamos dizer que essa pessoa que vai receber tem um herdeiro só. E ele não quer receber. Ele fala, não quero me incomodar. Como é que funciona? Então, se ele for o único herdeiro da classe dele, ele renunciando, a gente já vai ter que ver quem são os da próxima classe. Então, digamos que ele tem um filho, e que, inclusive esse filho seja menor, né? A partir do momento que ele renuncia, se ele tem filhos, essa herança automaticamente vai para os filhos dele. E sendo essa criança menor de idade, já barra o inventário, a gente não consegue seguir. Agora, ele não Ah, tem é filhos, então vamos verdade. pensar num outro cenário. Ah, ele não tem filhos, mas ele tem o pai vivo, né? A mãe que faleceu, ele quer renunciar. Uma vez que ele renuncia, a herança dele vai subir para o pai, né? Ou se não tiver pai, tiver um avó vivo, uma avó, um avô, vai continuar subindo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta agora que já ouvi uma história assim. Vamos dizer que a família tinha patrimônio, tal, dividiu entre os herdeiros, com a esposa coitando com os herdeiros, passou alguns anos e apareceu de alguém e falou assim, ó, oi, eu sou filho dele também. E daí? Bom, eu já tive um caso desse, inclusive, tá? Então, como que a parte deve proceder? Ela vai ter que procurar as vias judiciais, né? Vai ter que pedir, provavelmente, a anulação daquele inventário. E daí, a partir da anulação, da decisão, né? Ela vai poder fazer um outro inventário, incluindo-se ali como herdeira. Mas aí tudo na via judicial. A decisão para anulação vai ser via judicial, e estando lá tudo ok, daí sim eles podem retornar ao cartório, Ah, né, dentro perfeito. daquelas regrinhas de não ter menor incapaz, volta para o cartório e a gente consegue concluir o inventário lá. Então vamos dizer que essa pessoa seria inserido como
filho, ou, né, o que fosse, e daí você pode, nessa questão de novamente voltar ao cartório e fazer pela via comum com coisa e tal. Exatamente. Daí começa tudo do zero de novo. Depois daquele brigueiro que vai dar, né? Porque aparecer alguém do nada, alguém vai querer ressuscitar a pessoa para matá-la de novo, né? No mínimo deve ser isso, mas tudo bem. Muito legal. Juliana, nossa, que bom que a gente está conversando. Pessoal, eu tô aqui conversando com a Juliana. Deixa eu até, porque eu sempre esqueço o nome dela. Juliana Padilha de Campos. Conhece tudo sobre o cartório, sobre inventário, divórcio. Eu tô aqui de Curitiba. Em várias oportunidades eu falo, Juliana, tô com uma dúvida aqui, me salva em tal situação, nessa questão aqui e tal. Então, a Juliana, trabalha no Nono Tabelionato e o pessoal do Nono Tabelionato são pessoas maravilhosas, super acessíveis. Então, você que talvez vai estar assistindo no teu carro, ouvindo, ou numa situação podcast ou no YouTube, segue a Juliana, segue o que ela tem para te falar. Tem dúvida, liga para o cartório, Nono Tabelionato de Curitiba, ou entra nas mídias sociais dela. Ela vai te ajudar muito, muito, muito a saber de como proceder. Tanto você, que é uma pessoa que precisa fazer o inventário, ou que você, que é um profissional da área do direito, um advogado, e que quer informações, quer saber como é que funciona, e está aqui em Curitiba de repente, ou no Brasil inteiro, entre em contato com ela. Faça contato com o tabelionato ou com ela e busque essa informação. Que o teu Instagram é juliana.p. ju.p.campos. ju.p.campos. Isso Isso? aí. Aham. Pessoal, segue essa mulher. Outra pergunta, vamos lá. E uma questão bem interessante que pergunto para o advogado. Doutor, vai demorar? Esse inventário vai demorar? Então, depende, né? Essa é a resposta do advogado para tudo. Então, claro que a gente vai ter que fazer uma análise documental, né? Análise de partilha de impostos. Mas vamos supor que hoje o doutor, né, super competente, já chega lá no cartório com uma partilha desenhada, com imposto recolhido, certidões na mão. Eu te diria que eu faria esse inventário no máximo em uns 10 dias. 10 dias. Então, hoje Com em dia. toda a documentação. Exatamente. Porque como a gente estava falando aqui no começo, você que está entrando agora, que a gente perguntou, estava comentando quais são as fases de um processo. Primeiro que o Juliano comentou, lógico, você procurar um advogado, porque você tem que ter um advogado para fazer ele vai ser um assistente ali do cartório, para documentação, para minuta, coisa e tal, que seja da sua confiança. E de preferência que seja da área de família. A segunda questão, o profissional vai indicar, ou a família vai indicar, qual o cartório que ele quer fazer. E a segunda, vamos colocar aí a segunda fase, seria a busca da documentação. E não é só, trouxe aqui de quando ele foi casado. Não, tem que ser a documentação atualizada. Isso é muito importante, o pessoal às vezes não gosta, né? Ah, mas Exato. por que eu não me separei? Não interessa. Só que na data presente, o cartório, que é uma fiscalização de documentação, ele precisa saber que naquela data você ainda continua naquela condição que aconteceu há muitos anos atrás, né? Exato, é isso mesmo. Até as partes elas ficam assustadas quando a gente pede a certidão de óbito atualizada. Ah, mas não mudou o status. Claro que não mudou. Mas pode ser que tenha tido algum reconhecimento de paternidade pós-morte, né? Maternidade, paternidade pós-morte, algum tipo de anulação daquele óbito. Então, o cartório, para ter essa segurança, infelizmente, a gente precisa desse documento atualizado. Então, é comum, a gente vai solicitar óbito, casamento, nascimento, né? Receita Federal, Estadual, todas as certidões que estão listadas lá na Resolução 35, a gente vai pedir para se certificar que essas partes, inclusive, não tenham nenhum problema, depois de que esse inventário não venha a ser anulado, né, por uma questão ali de falta de análise, né? Outra questão que acho que é interessante também de comentar aqui, Juliana, assim, ó. Ok que você vai buscar a documentação atualizada. Só que essa própria documentação ela também tem um tempo de vida, Tem. né? Porque isso é uma coisa interessante que já tive uma discussão uma certa vez com um cliente, porque ele solicitou um documento, só que um outro documento do imóvel deu muito mais trabalho, que era fora do estado, em outro local, deu muito mais trabalho para achar esse imóvel, né? Tem que fazer uma pesquisa. Como eu estava comentando, existem profissionais que ou o cartório vai te indicar, ou o advogado vai buscar, ou profissionais que possam fazer essa busca. Só que, como eu falei, demorou demais para vir esse documento e alguns documentos que ele já tinha tirado anteriormente perderam a validade. Exatamente, não que mudou, é que ah, o prazo para essa documentação ser apresentada, qual que é o prazo hoje de validade de documentação? Então, para as certidões de registro civil, que são óbito, casamento, nascimento,
o prazo de validade é de 90 dias. Então, tirou, a gente tem que concluir o inventário até 90 dias, ou, infelizmente, não havendo possibilidade de conclusão, a parte vai ter que atualizar essas certidões. Agora, pensando em imóveis, né? Então, certidão negativa de ônus, certidão da matrícula do imóvel, o prazo dessas é menor, né? Sendo apenas de 30 dias a validade. Então, o que, que é indicado nesses casos, né? Levou a documentação para análise do cartório, vamos primeiro ver a partilha, vamos primeiro pedir, orientar a parte que faça a declaração de ITCMD, porque existem casos, inclusive, que o ITCMD não sai na hora. Ah, Então, pode ser que esse ITCMD demore meses para ficar pronto. E se a parte já chegar lá com toda a documentação atualizada, ela vai acabar perdendo, né? Vai ter que renovar depois, quando a gente estiver lá na parte final já de conclusão do inventário. e só fazendo um gancho aqui do que você comentou, a questão do TCMD, a gente vai e volta no assunto, que eu vou lembrando uma questão aqui. Você falou do TCMD, sobre que o Brasil, o Paraná aceita o mínimo valor venal ou valor de mercado. Mas vamos dizer que a pessoa falou: olha, eu quero fazer valor venal. Existe alguma chance desse, mesmo quando você fez um valor venal, lá na frente esse imposto ser cobrado um valor maior ou alguma coisa parecida? Existe, com certeza. Então, pela lei estadual, né, do Paraná hoje, eles têm o prazo de 5 anos para contestar esse recolhimento. Então, a gente sempre orienta a parte para que faça essa análise de forma correta, para que verifique se realmente o valor que ele está atribuindo é o valor real do imóvel, porque existem casos, é muito comum da pessoa fazer o inventário e já está com uma venda engatilhada. Daí, para pagar menos imposto, quer atribuir no inventário, sei lá, R$ 100.000 para o imóvel, sabendo que vai vender o imóvel dali uma semana por 200 mil. Com certeza, a chance disso cair na malha fina lá da Receita Estadual é muito grande. Inclusive, dando resquício ou dando impactos até no imposto de renda, né, dessas partes, porque ela vai adquirir um imóvel por 100 mil e logo em seguida vai estar vendendo por 200. Então, tem que ter essa análise do advogado, do cartório, de um contador, se possível, e procurar atribuir o valor real. Não, e você sabe que isso é muito interessante o teu comentário, porque assim, ó, eu falo para meus clientes, me conta tudo que você vai fazer. Sim, Porque se, não, vamos só, falo, tá, só vai passar para os herdeiros, sim. Aí dali a pouco passa, você tá da documentação, você já passa um pré-valor, porque você já buscou como vai ser pro valor venal, um exemplo, né? Ah, nós achamos um comprador e vamos vender. Ó, então já não vai dar na trave. Porque o que acontece? Como você bem colocou, isso é bem importante você que está assistindo a gente, porque assim, se você vai fazer o inventário pro valor venal e vai vender, lógico, o valor de preço do mercado, o venal ali dá um imóvel, 100 mil, 200 mil. Valor de venda, meio milhão, 1 milhão, não sei, né? Isso vai impactar e você ainda pode ser tributado e multado pela Receita, exatamente. né? Então, além do risco que ele vai correr de sofrer uma multa por parte do Estado, deles cobrarem a diferença, né, sobre esse valor de venda, ainda tem essa questão do imposto de renda, que é bem importante lembrar, porque eles economizam agora nos 4%, mas depois, né, a multa ou o ganho de capital é muito maior, né? Tá, mas vamos dizer que eu tô ouvindo agora, eu sou o Jaci lá do interior, que tem uma terrinha para fazer isso, um parente meu foi dessa, uma melhor, e tem um patrimôniozinho e tal, e o seu Tiago ali, que tem o dono do podcast, que fez uma proposta de compra lá em Cascavel, quer comprar metade da cidade, coisa e tal, que é o que o Tiago quer fazer daqui uns anos, que eu tô sabendo. É, ele vai falar, não, não, vamos fazer pelo valor venal aqui para pagar menos. E daí, então, o cartório deve instruir, olha, o juvenal é possível, mas existe essa possibilidade. Ele pode falar assim, não, então tá bom, dona Juliana, do que você tá me falando aí? Então, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer nem para ele nem para mim. Vamos fazer, em vez do valor total da venda, vamos fazer um meio termo. É possível? Qual que seria a orientação primária? Porque todo mundo quer pagar menos, né? Sim. Então tá tudo. Qual que seria a orientação do cartório? Se a parte fez essa análise, né, de repente até uma das indicações que a gente faz é que ele procure, de repente, um profissional de uma imobiliária, né, para fazer uma avaliação e para que ele tenha esse laudo guardado em casa, até para uma futura contestação depois do Estado. É possível que ele mesmo atribua ou ele contrate alguém. E, claro, o cartório ele está ali na imparcialidade, né, e trabalhando como fiscalizador.
Então, a gente vai fazer essa análise de valores, vai ver quanto que é o venal, quanto que é o valor de mercado. De repente, se é um imóvel que está situado em Curitiba, a gente tem acesso ao valor venal lá do ITBI, né? Que é o valor que a prefeitura utiliza para fins de venda. Então, ele recolheria um ITBI sobre aquele valor, que é considerado valor de mercado. Então, a gente vai fazer toda essa análise. E se a parte bater o martelo e dizer, olha, eu quero o valor venal mais 50%, tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte, explica para o pessoal o que que é o valor venal. Porque tá falando, porque a gente trabalha no direito todo dia, vê isso pra gente é feijão com arroz. Mas quem tá ouvindo a gente fala, mas o que que é o valor venal? Onde que tá isso? Quem que diz que é esse valor? Então, o valor venal para imóveis, hoje a gente vai encontrar lá no carnê de IPTU. Então, agora, 2024, inclusive, não está disponível na prefeitura ainda, né, no site. Mas a prefeitura, todo ano, ela vai emitir o carnezinho de IPTU e lá, acho que na segunda página ali, vai estar constando quanto que é o valor venal. Alguns municípios fazem uma diferenciação do terreno da construção. Então, é importante lembrar que quando tem valores distintos e separados, a gente vai ter que somar, né? Então, o terreno vale tanto, a construção vale tanto, o valor total é esse. O carro, o veículo, né? Da mesma forma, o Detran, que é o órgão responsável lá pelo recolhimento, ele vai cobrar o valor do IPVA com base no valor venal desse veículo. Então, inclusive, importante só destacar que quando a gente está fazendo o ITCMD, o próprio sistema, como é tudo integrado, o próprio sistema ele já te fornece o valor venal daquele veículo. E daí você tem a possibilidade de reeditar e aumentar ou diminuir, né? A depender do caso. Às vezes é um carro que é um carro de coleção, que ele não tem muito valor monetário, mas um valor, por ser de coleção, é um valor altíssimo, né? Então tem a possibilidade de ajustar isso, mas o próprio Estado ali, quando você está fazendo a declaração, ele já te indica qual que é o valor daquele carro, facilitando a nossa vida. Então, só para você saber que o valor venal não é um valor que a gente tira da cabeça, tal. Não. É um valor que o Estado, no caso, o município aqui, ele já tem ali pela questão do imóvel, etc, tal, seja bem imóvel ou imóvel. Você comentou uma coisa interessante também, falou sobre a imparcialidade do cartório. Uma coisa também do cartório não indica advogado, tá, pessoal? Você tem que trazer um de sua confiança e indicar, e o profissional vai buscar o cartório. Tá? Isso é uma coisa bem interessante. É importante falar. Vamos dizer que estamos ali, né? Eu, os meus irmãos, tal, vamos receber. E dali a pouco um olhou pro cara do outro, falou: não, eu não concordei, eu não quero, tal, e não vou assinar. E daí? Já pagaram todos os impostos, a busca de documento, e não quer pagar. Como é que faz? O cartório pode, claro, até onde ele pode ir nessa questão? Bom, então nesse E já aconteceu isso contigo? sentido, olha, já tive casos deles não quererem assinar antes da lavratura, né? Que foi bom, inclusive, porque daí não gastou nem com escritura, deu tempo de segurar algumas coisas ali. E o que a gente acha comum também é que normalmente dá problema com os agregados, né? Então é o marido que não está concordando ali com a partilha da esposa, é aquela esposa que não quer né, que aquele carro seja partilhado porque era sentimental, do sogro, enfim. Acontece de tudo. Mas é importante a gente diferenciar, porque assim, se o herdeiro ele não quer assinar essa escritura antes dela ter sido lavrada, melhor para todo mundo, porque daí dá tempo deles sentarem, conversarem, né? Faz reunião com o advogado, Tá. resolve. Juliana, explique o que que é o lavrada pro pessoal, vai lá. Lavrar é o ato de a gente imprimir, né? Então, eu estou imprimindo a escritura, eu estou finalizando ela no meu sistema, eu estou lavrando esse documento, Tá, estou mas por que que é oficializando. importante essa questão? Pois, mas é só imprimir, imprime, rasga e acabou. Não, não é assim que funciona, né? Não, não é assim que funciona. Então, é, exato, existem etapas, né, desse inventário. O cartório está ali na imparcialidade, tentando ajustar o melhor interesse da parte, o melhor interesse da lei, né? Então, tem que ser tudo dentro dos conformes. E se a parte não quer assinar, se ela não quer assinar antes, tranquilo. Agora, se lavrou o inventário, né? Imprimiu lá o funcionário, o escrevente imprimiu a escritura, chegou na mesa, não queremos assinar. Então, esse ato ele foi impresso, ele foi formalizado, ele vai produzir alguns efeitos ali jurídicos, né? É porque você coloca no sistema do Estado. Exatamente, Então, no isso é sistema do importante você entender. Estado, no Não sistema foi da que o Receita cartório fez ali Federal. porque ele queria, não.
Você usou o Estado, o sistema do Estado, para lavrar aquele documento. Exato, inclusive ele já recolheu o FUNREJUS, né, que é o imposto aqui do nosso estado que tem que ser recolhido antes da lavratura. Então, se eu lavrei a escritura e ele não quer assinar naquele momento, ele ainda tem o prazo de 30 dias úteis para pensar direitinho com calma se ele quer assinar aquele instrumento ou não. Passado esse prazo, nós vamos encerrar o livro lá no cartório, né? E ainda assim, caso depois disso ele queira assinar a escritura, ele pode. Só que daí a gente vai ter que fazer um ato complementar, que é uma escritura adicional de ratificação e convalidação. Então, através dessa convalidação, a gente vai coletar a assinatura daquela parte que faltou, ou, né, enfim, 2, 3 partes que faltaram. Por isso eu quando faço um trabalho, eu tenho muito cuidado em. Às vezes eu até, antes de montar as minutas, eu procuro fazer algumas reuniões que eu já fiz lá no cartório, até faço com a Jurema, com o Rogério, o pessoal que me atende ali sempre muito bem. Eu faço uma reunião, às vezes, com os clientes e o pessoal do cartório, e falo, olha, para algumas dúvidas que são levantadas, a gente já resolve ali. Questões financeiras, coisas e tal, com todos, se possível, para que não haja isso. Porque se isso não acontecer, o que o cartório vai falar, doutor? Tá aqui, sou eu que se vire lá com os seus clientes. Né? O advogado que vai ter que resolver essa questão, né? De esclarecer essas dúvidas. Que já devem ter sido respondidas muito antes disso, né? Porque o ato da lavratura, isso quer dizer que tá tudo certo, tá tudo correto, tudo pago e não tem mais o que discutir. Então, isso é muito importante. O profissional que você vai escolher, o profissional da área do direito, ele tenha conhecimento do que ele está fazendo e faça da forma correta para não dar esse problema e depois, gente, adeus. Tá? Eu sei que você tem um tempo escasso, eu sei que eu tô aqui tomando a gente. Pessoal, só para você entender, falar com a Juliana, você sabe como é que funciona cartório, né? Então, Juliana, eu tô com ela há semanas. O pessoal tá atrás dela, falou, vamos marcar, até que ela reservou um horário na agenda dela. E eu sei que ela tem que voltar pro trabalho dela, porque ela coordena uma equipe, ela é muito atuante no cartório. Mas eu quero te fazer algumas últimas perguntas, Juliana. Eu juro que eu não vou mais te incomodar. Talvez com o pessoal, você que está assistindo e quer saber mais. Pessoal, assim, ó, tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente. Eu tava olhando aqui no meu celular, eu tenho um monte de coisa que o pessoal que sabia que eu ia fazer me mandou para perguntar, mas eu não. E se eu continuar no celular, o Thiago, que é o dono de tudo isso aqui, que a gente loca o espaço dele, ele vai me bater, sabendo que eu tô aqui mexendo no celular enquanto eu devia estar só falando no podcast. Depois eu vou mandar para você algumas questões e tentar responder isso pro pessoal. Claro. E se você ainda tem pergunta, tem questionamento, ela falou sobre tal coisa, eu queria saber sobre um pouco mais sobre outra questão, manda para mim, manda para ela, que de repente a gente monta outro podcast. Eu vou lá chorar no pé dela, um horário que ela tenha, para a gente poder fazer essas questões. O tempo disso, como você falou, tá, se tiver tudo bem a documentação, 10 dias. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, sei lá, vamos chutar uns 30 dias, né? Um inventário mais truncado, que tenha que fazer uma análise mais minuciosa, ou aqueles casos que o ITCMD não liberou. Isso não importa a quantidade de patrimônio, de 1 a 200. Não importa. Depende muito mais da documentação, né? Do estado que está a ordem dos documentos e de como que o advogado, né, preparou aquilo para levar para o cartório. Então, o doutor Jacir, quando leva os documentos lá para nós, leva tudo certinho, tudo pronto, né? Um esboço de partilha. Isso facilita muito a nossa análise, porque a partir dali fica muito mais fácil de eu colocar aquele inventário no sistema. Eu já sei quem são as partes, se tem meação, se não tem. Então, facilita muito a nossa vida. E claro, né, a gente não pode esquecer também do prazo de registro de imóveis, porque às vezes as partes pensam que acaba tudo lá no cartório de notas. Não. Né? Se eu tenho um imóvel que está sendo objeto de partilha, as partes têm que lembrar de, finalizando o inventário, levar esses documentos para o cartório de registro de imóveis para finalizar e registrar lá na matrícula do imóvel a partilha daquele bem. Perfeito, perfeito. Exatamente. Porque não se encerra no tabelionato. Exato. Você vai ter a documentação, que é a lavatura que ela comentou, e você pegar aquele documento e vai levar, no caso ali, no registro de imóveis, para passar a matrícula que antes tinha o decurso, o falecido, vai passar a constar você como herdeiro ou os herdeiros de como se deu a partir dali toda essa documentação. Exato. Né? Inclusive o carro, né? Então tem que levar o inventário no Detran, tem que transmitir a propriedade desse veículo, tem que levar esse inventário lá no banco, né? Para sacar os valores, que normalmente é o primeiro que acontece, né? Às vezes até as partes estão com dificuldade para pagar
os impostos, a escritura, enfim. E hoje, aproveitando o gancho, a gente tem a possibilidade de fazer uma escritura inicial de nomeação de inventariante, né, onde vai ser nomeado um representante para esse espólio, e esse nomeado ele consegue, de posse dessa escritura, sacar eventualmente um valor que tenha na conta do Decujus para fazer o pagamento tanto dos impostos quanto da escritura. Então, a facilidade hoje tá bem bacana. Pessoal, só aproveitando também o gancho dela, porque a gente vai conversando também aqui. Vai lembrando. O inventariante é a pessoa da família dos herdeiros que se propõe a levantar a documentação, a trazer todas as pessoas a tomar a frente do inventário, tá? Então isso é muito importante, que tem que ter um inventariante. Ah, não, alguém tem que se mexer. Essa pessoa vai contratar o advogado em comum acordo com todos, e daí essas duas pessoas, advogado e inventariante, vão levantar a documentação para levar ao cartório, levar ao tabelionato, para resolver essa questão, beleza? Então isso é muito importante, que o inventariante é uma pessoa que tem que entender que ela vai ter um trabalho ali, e ela não vai ganhar mais por isso. Não, né? Ah, eu quero uma porcentagem maior porque eu sou... Não. Só que alguém tem que fazer, até porque o Estado ele dá um prazo para você fazer isso, né? Isso é uma pergunta interessante também. Qual que é o prazo hoje do Paraná para você fazer a abertura de inventário? Olha, o prazo pelo CPC geral é de 60 dias para abertura do inventário. Porém, alguns estados, eles não têm cobrado multa, e o nosso estado ainda é um deles, né? Por mais que se atrase essa abertura do inventário, o estado do Paraná não tem cobrado essa multa adicional aí por atraso, né? Santa Catarina a gente sabe que cobra, tem outros estados que na hora de fazer o imposto você tem que colocar a data que foi aberto aquele inventário, e a partir da data ele já incide uma multa em cima do valor calculado de TCMD. Muito importante essa questão também. Então, pessoal, aconteceu um fato desse, né? Um fato lamentável, que é o falecimento de alguém, tal. Procure um advogado, claro, tem o luto, aquela situação toda que tem que ser respeitado, mas já em seguida, se possível, procure um profissional da sua confiança, que seja um habilitado no direito de família, que conheça essa questão de sucessão, e que você consiga dialogar com todo mundo, porque o que eu digo sempre é o seguinte: um acordo entre as partes é a melhor coisa do mundo. Um inventário litigioso, ele vai custar mais caro, vai levar um tempo, às vezes até o patrimônio que você tinha já se desgastou, e você não consegue fazer nada se você não inventariar, porque sim, o documento, aquele imóvel ou imóveis passa a ser seu ou de vocês, só que documentalmente ainda não. E precisa se resolver essa questão, né, Juliana? Com certeza, né? Então, se as partes, às vezes precisam vender aqueles bens, né? Ou transmitir mesmo, regularizar, né? Porque às vezes a gente já pegou casos de inventário que eu tive que fazer 10 inventários. Então, morreu o pai, morreu a mãe, daí foi morrendo o filho, o neto. Então, vai gerando um transtorno, e aqueles herdeiros que vão restando ali é que ficam com a bronca depois, né? Para Exatamente. regularizar. E claro que o custo vai ser muito maior, né? Então, é bom ter esse cuidado, né? De, havendo falecimento, já procura um advogado, já verifica o que tem que ser feito para deixar tudo bem. E não tem opção de não fazer o inventário, né? Tem que fazer. Tem que fazer, a não ser que não deixou patrimônio nenhum, né? Não tem bens, não tem patrimônio, sei lá, por vezes ainda existe a possibilidade de se fazer um inventário negativo, né? Nesses casos, quando não há bens. Mas esse inventário negativo é mais quando a parte for precisar desse documento, né? De repente, para se habilitar num processo judicial ou alguma outra questão. Mas tem que fazer o inventário. Perfeito. Pessoal, estou aqui falando com a Juliana, pessoa maravilhosa, conhece muito da área. Acho que a gente tentou trazer aqui tudo que fosse possível de inventário, inventariante, custos cartorais, como é que funciona, como é que não funciona. Mas se você ainda tem alguma dúvida, manda pra gente. Manda, que a gente vai estar trazendo pra Juliana, pra mim, e vamos estar respondendo ao longo ali das possibilidades. Quiser entrar em contato comigo, Jacir Carvalho ADV. O meu celular é 41 999 99905 1583, ou então da Juliana ali nas mídias sociais dela, que é o Instagram. ju.p.campos. ju.p.campos. Ela trabalha no 9º Tabelionato de Curitiba. E, Juliana, muito obrigado. Imagina, doutor, eu que agradeço. Não, você foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E vamos encerrar assim, Juliana, se você, olhando para aquela câmera ali,
Se você hoje, como cartorário ou como a Juliana, pudesse dar um conselho para alguém, qual seria esse conselho relacionado ao que a gente tratou hoje? Bom, um conselho até, pegando o gancho da nossa última fala aqui, é que realmente vocês não deixem, né, de procurar um profissional habilitado, não deixem de procurar o cartório. Tem dúvida, né, vai atrás, regulariza, porque deixar essa documentação guardada na gaveta vai dar problema depois para alguém. Então, tem que regularizar, vamos deixar bem redondinho para gerar menos gasto e menos estresse, né, para os nossos herdeiros. Perfeito. Pessoal, esse material vai estar no meu Instagram, Jaci Carvalho ADV, vai estar no meu YouTube, Jaci Carvalho Advogado, e vai estar também no Spotify e nas outras mídias sociais. Esse material também vai estar disponibilizado para a Juliana, tá bom? Vai estar aqui no meu material os contatos da Juliana, os meus contatos. Eu vou colocar também, tá, Thiago, aqui o teu contato para o pessoal que quiser falar contigo nessa mesa, nessa namoradeira. Pessoal, o Tiagão é um parceiraço nosso aqui, o qual a gente faz o espaço dele aqui do podcast. Ele também loca para outras empresas, outros profissionais. E se você quer trabalhar com isso, quer desenvolver sua mídia social, que eu digo que é muito importante hoje no mundo, né, que não existe mais fronteiras, procure esse profissional, procure a Juliana, e a gente vai conversando. Muito obrigado novamente. Até o nosso próximo podcast e a gente vai batendo papo sobre direito de família. Forte abraço e tudo de bom. Obrigada. E daí?